O Salmo 119, 18 diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Alguém perguntou essa semana, no início da semana, por que os puritanos viveram vidas que expressaram tão grandemente a glória de Deus, um conhecimento de Deus e uma vida profunda com Deus, vivendo nos dias que eles viveram, século XVI e XVII. Nós estamos no mês da Reforma, mais uma semana, duas, e é o dia da Reforma. A questão é que quando nós olhamos para os puritanos, nós devemos perguntar a nós, nós temos uma visão elevada da Bíblia? Nós temos uma visão elevada da Bíblia, ou nós colocamos a Bíblia junto com outras coisas nesta vida em autoridade? Porque os puritanos, vivendo em épocas tão difíceis, foram o que foram, gigantes. Pense no humanismo, querido, e o que ele tem feito em nossos corações realmente é incomparável aquilo que eles tinham que enfrentar e nós temos que enfrentar. Eu estava falando isso do culto sobre John Bradford, que morreu apenas com 45 anos queimado numa fogueira por causa de verdades bíblicas que a maioria de hoje acharia que valeria abrir a pena, diriam não serem essenciais para salvar a vida, principalmente de uma morte como a que ele teve. Pense que naqueles dias, se você olhar para os puritanos, grande parte deles casaram mais de uma vez, às vezes duas, às vezes três, simplesmente porque suas esposas morriam. Era alto o número de mulheres que morriam de problemas de parto, e era um risco enorme. Mesmo assim, eles tinham filhos, porque eles às vezes tinham 10 filhos, como a filha de Jonathan Edwards, 11 filhos, 11 gravidez, Por quê? Porque todos já se casavam sabendo que enterrariam pelo menos quase a metade dos seus filhos, enquanto eles não chegariam à adolescência. Então você já estava preparado para perder parte dos seus filhos nos primeiros anos, porque o índice de mortalidade infantil era enorme. E eles morriam de todas as espécies de doenças e pragas, e epidemias. Não havia nenhum remédio. Não é só remédio para curar, não havia remédio para aliviar as dores. Além disso, eles eram perseguidos, como por exemplo no caso de John Bradford, como pela rainha da Inglaterra, Mary. Então, hoje nós diríamos o quê? Eles foram o que foram porque eles não eram seres humanos, eles não tinham hormônios, não tinham bioquímica no cérebro. Todos eles nasceram imunes a isso. Eles não eram mais ou menos humanos do que nós, biologicamente. Certamente havia algo muito diferente. Se eu falasse sobre o sola escritura, que é um dos braços da reforma, todos aqui iriam dizer que é isso mesmo. Nós cremos no sola escritura. No entanto, nós vivemos numa época em que os cristãos enfrentam coisas muito menores do que eles, de uma maneira muito parecida com o mundo, e conhecem Deus, o Deus da Bíblia, muito pouco. Você vê aprovações que são individuais em nossas vidas, e aprovações que a gente enfrenta ela meio que conjuntamente. Eles enfrentavam essas provações individuais, perda de filhos, de esposa, guerras sem fim. Eles estavam sempre expostos ao perigo de doenças devastadoras, que às vezes devastavam cidades inteiras, com índice de mortalidade enorme, e nós não temos nada disso. No entanto, não só o povo, mas como você vê hoje, um monte de pastor dizendo como é difícil a vida de ser pastor, como você é sozinho, você é isolado, você é triste, é uma vida muito difícil, muito desanimadora. Os pastores deviam ter vergonha. Esses dias alguém que veio, estava visitando aqui, estava conversando comigo no final do culto, falou assim: infelizmente, a pessoa usa essa expressão, até os pastores são Nutella hoje em dia. Eles ficam falando o tempo todo sobre as suas fraquezas, debilidades, não no sentido de Paulo dizer: eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas. Não, é fraqueza mesmo.
O jargão da nossa época é: quando eu sou fraco, eu sou a própria fraqueza. Eu não sou forte. Os pastores estão sempre deprimidos, estão sempre com dificuldades, estão sempre... Como é que eles podem ajudar as pessoas? Como é que os pastores hoje podem dizer, como John Bradford, indo em direção à fogueira: irmãos, fiquem em paz, está tudo bem, porque essa noite eu vou cear com o Senhor? Essa igreja ouviu algo do seu pastor, que hoje iam ver um homem totalmente deprimido, porque o seu ministério não foi muito longe, porque ele só tinha 45 anos, porque ele ia morrer na fogueira, e porque a biologia dele estava toda descompensada. Enfim, nós, para respondermos isso, temos que olhar várias coisas, não é? E parece que vidas piedosas, vidas amorosas, pessoas radicalmente voltadas para a missão, que podem enfrentar riscos, como aquelas pessoas enfrentaram riscos sem fim. Eu disse que há provações que nós experimentamos individualmente e há outras que nós experimentamos de maneira conjunta. Por exemplo, nos últimos 1 ano e meio, nós experimentamos uma provação conjunta. Eu não diria que a igreja se saiu muito melhor que o mundo. O mesmo medo, o mesmo desespero. Lá estava uma doença que tem um índice de mortalidade de 0,25%. É um índice muito pequeno, muito desprezível. Há um monte de coisas que tem um índice de mortalidade infinitamente maior. Mas o que vimos? Todos desesperados. Será que os cristãos, diferente do mundo, não sabem que todos nós temos o percentual de morte? É 100%, de que todos nós vamos morrer. Não é 0, agora, se 0,25% nos deixa apavorados, a única evidência é que nós fingimos que não vamos morrer, para ter paz. Não passamos na provação conjunta de uma maneira que o mundo viu. Que diferença, né? Que esperança esse pessoal tem? Qual é a esperança no coração deles? Porque eles não estão como todo mundo. Porque eles não estão em paz. Porque eles estão em paz, em vez de estar desesperado com 0,25% da possibilidade de morrer de uma doença, quando milhares de outras doenças podem nos matar a qualquer momento. Por quê? Eles podiam, nesse período de 1 ano e meio, ficar perguntando aos cristãos: qual é a razão da esperança de vocês? Por que vocês têm essa paz? Por que vocês não estão desesperados? A gente viu crentes totalmente perturbados, não é? Fazendo um drama gigantesco, com medos totalmente desproporcionais. Agora, me parece que pessoas santas, piedosas, amorosas, pessoas radicalmente voltadas para a missão, como John Bradford, que assume todos os riscos, a vida deles, eu já disse aqui, é como... A nossa vida espiritual, para ser assim, ela tem que ter 2 trilhos, para que o trem ande, para que as rodas do trem... Um deles estaria a meditação na palavra e o outro a oração contínua diante de Deus, para que a palavra de Deus faça aquilo que ela deve fazer em nós. Agora, se nós tomamos doses cavalares de humanismo secular, nós temos a reação que eles têm na vida. Então, o aprendizado ao longo da vida tem a ver principalmente com esse trilho. Mas esse versículo deixa bem clara a conexão entre os 2 trilhos. O trilho da oração, o trilho da palavra, porque diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então a palavra de Deus tem coisas maravilhosas, não é? Que se você ver elas, vão tirar teu fôlego. Você vai ficar atordoado, além de qualquer coisa que possa te assustar no mundo. John Bradford estava tão atordoado por essas belezas que ele podia ir daquela forma em direção à morte. Ele está dizendo: desvenda, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Sabemos em outras partes da Bíblia que se você realmente vê as maravilhas, você muda. Uma pessoa que diz para você continuamente: eu não consigo mudar, eu não mudo, ela está falando o seguinte, com outras palavras: eu não vejo as maravilhas de Cristo. Porque a Bíblia diz que, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem dele, de um grau de outro para outro. Ou seja, sempre que você realmente vê a glória de Deus, você muda. Se você nunca muda, é porque você não vê a glória. E a visão que produz mudança é essa: é ver, é tornar-se. E os puritanos viram muito a glória de Deus.
E isso seria uma forma de deixar isso para nós. Em segundo lugar, você vê que as coisas maravilhosas da palavra de Deus não podem ser vistas sem ajuda sobrenatural. Porque ele diz: abra os meus olhos para ver. Ele sabia ler e ele tinha o Pentateuco. Mas ele sabe que não basta saber ler e ter a Bíblia. Abra os meus olhos para ver as maravilhas. Se Deus não faz isso, você não vê. Isso é grande, isso é pesado, não é? Isso tem implicações teológicas massivas para a nossa vida. Se você não pode ver as maravilhas de Deus, você não muda. Mas você não pode ver as maravilhas de Deus sem o próprio Deus. Você lembra de Pedro? Jesus para Pedro assim: mas quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: isso não vos revelou a carne e o sangue, ou seja, a natureza humana, o homem natural, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16:15. Pedro estava olhando para o quê, queridos? Para um ser humano, igual você está olhando para a Bíblia e às vezes não vê nada demais. Pedro estava olhando para um ser humano, e o ser humano tinha o quê? Carne, sangue, braços, olhos, cabelo. Ele andava, ele comia e ele dormia. Portanto, para ele ver as maravilhas, para ele ver algo que Jesus disse: quem te revelou isso não foi a carne, mas o meu Pai. É porque você vê, homens naturais olhariam para Jesus e só veriam um homem, não conseguiriam ver mais do que isso, e nem entenderiam quem estava vendo mais do que o que eles estavam vendo. Os fariseus viram carne e sangue, eles só tinham carne e sangue, ou seja, o que você pode ver como ser humano, e eles viram só as estruturas superficiais de Cristo, como algumas pessoas veem a Bíblia, não é? E eles não viam as maravilhas que Pedro via. Então, em terceiro lugar, se isso vai acontecer em nossas vidas, nós temos desses dois trilhos. Você que você vai para a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que se preparar, para estar num culto, porque você sabe que se Deus não abrir seus olhos, você não vai ver as maravilhas dele, como as pessoas que viam Jesus todos os dias não mudaram, porque nunca viram nada de maravilhoso. E você vai orar sempre assim, sempre antes de cada sermão, antes de cada meditação, haverá profunda oração para que Deus realmente faça você ver mais do que o homem natural pode ver. Então você vê que primeiro existem maravilhas na palavra de Deus, em segundo lugar, você não pode ver sem a ajuda divina, em terceiro lugar, você diariamente devia estar pedindo a Deus para ver mais e mais, em vez de esperar acontecer, você devia estar continuamente assim. E é isso então que fez a grande diferença entre os puritanos e a nossa geração, tanto de homens da igreja como de pastores, porque está muito próximo, não é? Como eu disse, se as pessoas vivem hoje chafurdando em tristeza, em falta de paz, em desânimo e depressão, os pastores também vivem fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, falando como é difícil ser pastor. Não vão ser queimados na fogueira, não vão ser chicoteados em praça pública, não vão passar anos na masmorra, mas eles acham que a vida é dificílima, horrível, insuportável, pressão psicológica sem fim. Thomas Boston, um grande puritano, nasceu em 1676 e morreu em 1732, ele diz assim: a leitura da palavra é uma ordenança de Deus, é uma lei, é uma ordem de Deus para nós, e um meio de salvação e da própria designação de Deus, né, para a nossa santificação. A Bíblia é esta palavra, e Deus a deu a nós e a designou para ser lida. Portanto, nós não temos outra coisa a não ser olhar para a Bíblia com esse valor que Deus colocou nela. No famoso O Progresso do Peregrino, né? Aqui no Brasil chama só de Peregrino, de John Bunyan, outro grande puritano, há um momento no livro que cristão é escoltado para casa, para uma sala na casa de um personagem, já que os personagens têm tudo nomes assim, alegóricos, né? Chamado intérprete, e intérprete mostra a ele uma pintura que tem um significado metafórico, como quase tudo no Peregrino, e o texto diz: cristão viu a imagem de uma pessoa muito séria pendurada na parede, e a cena que cristão viu era assim, diz John Bunyan: a pessoa lá na imagem tinha os olhos erguidos para o céu, fixos no céu, o melhor dos livros em suas mãos, que era
a palavra de Deus, né? A lei da verdade estava escrita em seus lábios. O mundo estava nas suas costas. Parecia que ele proclamava aos homens e uma coroa de ouro pendia sobre a sua cabeça. Depois de explicar para cristão o significado do retrato, o intérprete diz para cristão assim: eu te mostrei esta imagem primeiro, porque o homem de quem é esta fotografia é o único homem a quem o Senhor do lugar, para onde vais, autorizou como teu guia. Em todos os lugares difíceis que você possa encontrar, em todas as dificuldades e todas as aflições, esse é o seu único guia para chegar lá. Então era um retrato do fiel. O que John Bunyan está passando, mostrando, é o retrato de um fiel ministro da palavra de Deus, chamado por Deus para ser um guia confiável para os peregrinos no mundo. E nós podemos discernir nesse retrato um resumo dos valores idealizados do pastor puritano, né? O ideal puritano do ministro fiel é aquele que rejeita o mundo, tem o mundo às suas costas, rejeita a opinião do mundo, olha para o céu apenas em busca da sua, igual o pastor Paulo, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, e não menos importante, é um homem de um livro só, a Bíblia, né, que está nas suas mãos. E John Bunyan diz: o melhor dos livros está em suas mãos. E também está em sua conversação, ou seja, não só está com o livro na mão, mas tudo que ele fala flui daquele livro, porque John Bunyan diz assim: a lei da verdade estava escrita em seus lábios. E se aferrando completamente à palavra de Deus, expressando somente a sabedoria de Deus, porque ele deixou o mundo às suas costas, o puritano procurou colocar toda a sua vida sob a vontade de Deus. E intérprete diz a cristão que este homem do livro é o único guia autorizado, o único, para guiar o peregrino na jornada. Tudo que o peregrino precisa é aqui. Todas as dificuldades que ele vai encontrar muitas, não é? Isso não é tanto por causa do homem. Ele não está falando a respeito da importância do homem, mas por causa do livro que o homem tem nas mãos, e porque a sua boca só fala a respeito daquele livro. Então o intérprete avisa assim a cristão: preste atenção ao que te mostrei e guarda bem na tua mente a imagem que eu te mostrei, para que em toda a tua jornada não encontre alguns que pretendem te conduzir bem, mas o seu caminho conduz à morte, porque não é pela palavra que eles te conduzem. Então existem muitos enganadores no mundo, e eles sempre têm a característica de falar coisas, quer que você ache muito interessante, que não estão de acordo com o livro. É o que John Bunyan está dizendo. O que distingue o verdadeiro guia dos falsos guias não é que ele diz coisas amorosas, é atencioso, etc. É o livro, não é? E essa é a visão que eles tinham do que era o homem que Deus chamou para proclamar a verdade. Não era um homem que come bolinhos de chuva à tarde na casa de um e de outro, enquanto se mostra muito simpático simplesmente, ou aquele que dá várias sessões de terapia. Pessoas que saturam as outras pessoas com a palavra de Deus. É a característica distintiva do guia seguro e certo no caminho para a cidade celestial. John Bunyan diz que ele é guiado apenas pelas Escrituras. Então, o sola escritura, como eu disse, nós estamos no mês da Reforma, um dos 5 solas, ou o lema da Reforma Protestante, afirma que somente a Escritura é a autoridade suprema e infalível para a vida cristã. Somente a Escritura. É ela e mais nada. Tudo que você precisa saber sobre a alma, você tem na Escritura e mais nada. Tudo que você tem para saber sobre o homem e sobre Deus, você tem na Escritura e mais nada. Então, conhecido como o princípio formal da Reforma Protestante, essa palavra de ordem resume a verdade de que a Escritura é o critério último em tudo que nós acreditamos. Nós não acreditamos em nada que a gente não passou pelo crivo das Escrituras. Nós não usamos o crivo de dizer: se eu me sinto bem, ou se eu acho que isso é certo. Nós não acreditamos em nada sem passar por esse crivo das Escrituras. E o critério último para tudo que acreditamos
e tudo que praticamos é as Escrituras. Tudo que os cristãos hoje acham sobre paz, a alma, etc., vem só das Escrituras. Os puritanos herdaram uma doutrina bem desenvolvida do solo escritura dos reformadores. Nós estamos falando de pessoas que viveram praticamente em épocas comuns. Você vê, Lutero morreu em 46, não é? E John Bradford nasceu em 1510. Portanto, quando a reforma aconteceu, John Bradford tinha 7 anos de idade. Quando ele se converte em 40 e pouco já, não é? É logo depois da morte de Lutero. E então os reformadores os puritanos herdaram diretamente dos reformadores o solo escritura, e eles defenderam sua causa, e eles levaram a um desenvolvimento mais completo e prático do que os reformadores. Já que a grande batalha da reforma tinha acontecido, eles tinham um pouco mais de tempo de se mergulhar nesse desenvolvimento, e eles procuraram desenvolver todas as implicações da verdade do solo escritura, do que os reformadores tinham trazido de volta para cada aspecto da vida. Então nós podemos dizer que a maior contribuição que os puritanos deram para a compreensão da Bíblia pela igreja cristã, em sua capacidade, era a sua capacidade incomum de saber aplicar a Bíblia a todas as coisas. Não só ter doutrinas na cabeça, mas saber aplicar elas a cada aspecto da vida, todos os aspectos. Eles tinham essa capacidade em comum de aplicar seus ensinamentos à vida cotidiana. Sem isso, o conhecimento é inútil, queridos. Você pode ouvir um sermão, se amanhã você não souber aplicar o que vai acontecer na segunda-feira, então é inútil para você ter escutado o sermão. Você vai ter que, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, e com você, e com você, é diferente. E você não vai poder ter alguém do seu lado, um guru, ou pastor, agora com esse problema aí, segundo o Evangelho, a coisa certa. Você não vai ser isso. Você vai ter que saber aplicar a verdade de Deus às situações, você mesmo. Então eles pegaram profundo conhecimento teológico dos puritanos e o transformaram em sabedoria acessível para viver. Eu disse para vocês que John Bradford foi tudo que foi só em 6 anos. Ele se converteu, e depois de convertido ele só viveu 6 anos. Ou seja, não foi necessário 30 anos de desculpa e sem fim. Ele se transformou num homem que se transformou pela sua paixão pela palavra de Deus. E em pouco tempo ele foi morto numa fogueira. Então, pegando um cristianismo sólido, reformado, bíblico, experiencial, confessional, os puritanos aplicaram na vida das pessoas, nos bancos das igrejas. As pessoas que ouviam a proclamação do Evangelho, juntas como igreja, eles cresceram na fé e atingiram, como Paulo diz, juntos a maturidade, não individualmente, sem fim. E eles se destacaram em liberar todas as implicações das doutrinas das Escrituras no contexto dos assuntos do homem comum, como é o que nós temos que fazer. Então, afiando a teologia reformada dos reformadores, em uma definição mais elevada, eles simultaneamente procuraram aplicar as Escrituras a cada faceta da existência no mundo de Deus. Eles, quando tinham todos os problemas da alma, eles aplicavam a verdade de Deus a todas elas. Eles não precisavam do mundo, não precisavam de um humanismo secular para lidar. Eles sabiam aplicar a verdade de Deus a todos os problemas da alma, a todos os problemas da vida. E o resultado de toda essa reflexão contínua, aplicação bíblica, foi a formação de uma cosmovisão cristã. Hoje, as pessoas podem conhecer muitas doutrinas se eles estiverem numa igreja que pregue a verdade, mas a cosmovisão deles, como eles veem a vida finalmente, é a da cultura. Então, embora o termo cosmovisão, é óbvio, não tenha entrado em uso, não era usado até o século XVIII, na Alemanha, os puritanos certamente tinham uma cosmovisão bíblica incrível. E eles olharam para o mundo ao seu redor, e eles olharam para si mesmos, e não só para o mundo, e eles olharam
através tão somente das lentes dos óculos das escrituras sagradas. Não havia um problema da vida, não havia uma questão na vida que eles não olharam do ponto de vista do que as escrituras falam a respeito disso. Então eles não só simplesmente aplicaram a Bíblia à vida, eles aplicaram suas vidas à Bíblia. Não basta você aplicar a Bíblia à vida, se a tua vida não for aplicada à Bíblia. Então eles se renderam, eu diria, e o que o Sola Escritura nos chama a fazer, eles se renderam totalmente à autoridade das Escrituras. Deus falou, Deus disse. Eles procuraram se sujeitar e sujeitar todo mundo de Deus a toda a palavra de Deus. Como eles sabiam que todo mundo era o mundo de Deus, o mundo do casamento, o mundo do trabalho, o mundo da saúde e da doença, eles sujeitaram todo o mundo de Deus à palavra de Deus. E sempre preocupados com o uso ou a aplicação prática das Escrituras. Eles procuraram moldar cada área da vida pela palavra, quer fosse casamento, quer fosse família, quer fosse política, quer fosse trabalho, quer fosse recreação, como eles gostavam de chamar, mordomia, hobbies, entretenimento, amizade, qualquer assunto. Eles foram dominados pela visão bíblica sobre todas essas coisas. E no livro chamado O Gênio Puritano, de Peter Lewis, ele diz assim: o puritanismo não era apenas um conjunto de regras ou um credo mais amplo, mas era uma força vital, uma visão e uma compulsão que via a beleza de uma vida santa e se movia em direção a ela, maravilhando-se com a possibilidade a possibilidade emocionante para a satisfação de uma vida e de um coração que é totalmente centrado em Deus. Então essa força vital combinava uma visão teocêntrica, da paixão sagrada para com a glória de Deus, com uma vida escriturística escrupulosa. Queria saber tudo o que a Bíblia diz sobre todas as coisas, como a voz de Deus. E a consequência foi que todas as áreas da vida ficaram sob a influência de Deus. Não havia nenhuma área da vida deles que não estava sob a influência de Deus, sob a influência da palavra de Deus, saturada por essa influência. Essa foi o ar que eles respiraram e era a resposta imediata do coração àquilo que nós vimos. Quantidade de morte enorme de filhos, grandes número de morte prematura, doenças sem cura e sem alívio, perseguição e morte. E no restante desse tempo que nós temos, eu quero considerar como os puritanos podem nos ajudar a moldar nossas vidas pelas Escrituras, olhando para a Bíblia com o valor que ela tem e como verdadeiramente só a Escritura, não só como um jargão, e depois resumir sobre como esse influxo de verdade bíblica deve ser assimilado e aplicado em nossas vidas hoje. Os puritanos acreditavam que a Bíblia deveria ser companheira diária do cristão. Como eu disse, Thomas Boston disse: a leitura da palavra é uma ordenança de Deus. Isso significa que ela foi designada pelo próprio Deus para em tudo encher nossa vida. A Bíblia é esta palavra, e Deus deu para nós, e Deus designou de que nós a lêssemos. E Thomas Boston disse que há 3 contextos nos quais Deus designou que a Bíblia deve ser lida. Primeiro, a Bíblia deve ser lida em público, nos cultos da igreja, como está em 1 Tessalonicenses 5, 27, 1 Timóteo 4, 13. Além da pregação da palavra de Deus, os puritanos, eles seguiam o costume da igreja primitiva de lectio continua, que é ler a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, em sequência. E durante esses tempos, na igreja, havia um momento no culto onde só a Bíblia seria lida. E durante o ano, a Bíblia toda teria sido lida. E todos teriam escutado em voz alta a Bíblia ser lida. Durante esse tempo, do lectio continua, ninguém ia fazer o que eu estou fazendo agora.
falar a respeito do texto. Durante esse tempo, não haveria comentários de ninguém. A igreja simplesmente se sentaria e apenas o texto seria lido em voz alta e nós ouviríamos, e eles então ouviriam corporativamente, e recebiam e se submetiam à palavra de Deus como um ato de adoração. É Deus que está falando. Você vê, juntos então eles ouviam junto como um ato de adoração no culto toda a Bíblia durante o ano inteiro. Em segundo lugar, a Bíblia devia ser lida em voz alta nas famílias. E depois a gente vai ver se eu voltar um pouco a isso. A Bíblia deve ser lida em particular a leitura secreta para si mesmo. Ou seja, você passar um tempo sozinho com a palavra de Deus. Para Thomas Boston, possuir uma Bíblia e habitualmente negligenciá-la era um sinal seguro de falta de vida espiritual. A vida espiritual tem uma fome, como a vida biológica tem. Você não passa 10 dias sem comer porque você está muito atarefado ou porque você tem muitas coisas para fazer. A fome, ela é inexorável, né? Você tem muita coisa para fazer, mas você tem que parar para comer, porque você sente fome. Então ele diz, o desprezo habitual da palavra de Deus é uma evidência de falta de vida espiritual, porque há essa necessidade, a alma regenerada, ela tem essa necessidade da palavra de Deus como pão, né? E ele diz assim, Thomas Boston, por meio disso a alma conversa com Deus em sua palavra. E aqueles que não praticam a leitura diária das Escrituras não fazem parte do povo do Senhor, independente do que eles professam crer ou não. Se já experimentamos o poder transformador do novo nascimento, ele diz, nós teremos continuamente fome do leite da palavra de Deus. Então ele cita 1 Pedro 2,2 que diz, desejai afetuosamente como crianças recém-nascidas o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejem assim a palavra de Deus como um bebê anseia comida, se é que vocês realmente provaram que Deus é bom, vocês experimentaram, as suas almas viram isso, né? Então a falta de fome só pode significar ou doença em alguém que está vivo, ou tragicamente uma total falta de vida. A falta de fome não pode indicar outra coisa. Então Thomas Watson, por exemplo, né, um dos mais doces puritanos, nasceu em 1620, morreu em 1686, ele diz, o homem piedoso ama a palavra de Deus. É por isso que o autor, lá nós vimos o autor do Salmo 119 dizendo, abra os meus olhos para verem as maravilhas da tua lei. Então, conforme observado, a Bíblia também deve ser lida em família, não é? Havia a pregação, havia a leitura, que era só a leitura, não é? A lectio contínua da Bíblia, você só ficava ouvindo o texto como uma forma de adoração corporativa, a igreja reunida, e esperava-se que cada família praticasse um momento em que eles estivessem em torno da Bíblia, no qual o chefe da família lia e comentava as Escrituras. Thomas Boston diz assim, cada família deve ser uma igreja, e como devem falar com Deus por meio da oração, devem ouvir Deus falar com eles lendo a palavra, e isso eles devem fazer todas as manhãs, e se possível todas as noites, bem como ordenar a seus filhos e servos que leiam por si mesmos, ou seja, além de ler juntos da maneira que a igreja lia, cada um ter o seu momento particular. Então quer você pratique isso uma ou duas vezes, ou quantas vezes na semana, não sei. Thomas Boston recomenda, certifique-se de ler a palavra em voz alta juntos em casa. E então ele cita o Salmo 78, verso 5, que diz, pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e estabeleceu uma lei em Israel, a qual ordenou a nossos pais que a tornassem conhecida a seus filhos. Os pais são responsáveis, Thomas Boston está dizendo, a fazer seus filhos conhecerem a Bíblia, não a igreja. Não é? Muitas pessoas, a igreja tem que ter mais para os filhos, para as crianças. Essa é uma resposta dos pais. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, como encobriremos aos nossos filhos? Contaremos às futuras gerações?
os feitos do Senhor e a glória da sua majestade, os pais. Por quê? Porque a Bíblia é um bem imensurável, e nossos filhos precisam descobrir isso cedo, de que a Bíblia é o maior bem, e isso tem que ser inculcado neles. Não há nada na vida mais importante para você do que a Bíblia, não é? Mas nós às vezes inculcamos no nosso filho que o mais importante é a educação para ganhar dinheiro no futuro, e nossos filhos entendem a mensagem. Então, por meio dos esforços de servos de Cristo como William Tyndale, não é? 1494, né? Morreu em 1536, que como Lutero foi um reformador, traduziu a Bíblia, ele foi queimado na fogueira para que as pessoas, ele diz, para que os meninos, para que as crianças, para que as famílias tivessem acesso à Bíblia. A Bíblia se tornou um bem comum, disponível. Tyndale derramou o seu sangue de maneira ousada para colocar a Bíblia na mão de cada família da Inglaterra e nossa. Sempre que você abrir sua Bíblia, pensa na quantidade de milhares de pessoas que morreram para que isso fosse possível. E os puritanos acreditavam que era para ser valorizado em casa, acima de qualquer outro bem, que nossos filhos deviam saber no fim do dia, naquela vida difícil, não é? Não existia leis trabalhistas, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo quando o sol nascia, e trabalhavam o dia inteiro. Ainda assim, eles achavam que isso é tão fundamental, que devia ser a coisa mais importante do dia, porque é um livro pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. E nossos filhos não deviam achar que nada mais valeria a pena viver e morrer, a não ser pela palavra de Deus. Além disso, há muito lucro em torná-la fundamental para o tempo de qualidade da família. Não é? Une os membros da família em torno do trono de Deus, da voz de Deus, e nos une em adoração, em amor, ligando nossos corações a Deus. Então, nas paróquias puritanas, outros auxiliares literários serviram para simplificar e ampliar o conhecimento e as pessoas aplicarem bem a palavra de Deus. Então, o pastor puritano típico, ele assumia o chamado para pastorear uma igreja e normalmente colocava em prática um sistema de educação cristã sistemática. E a ferramenta usada sempre era um catecismo confiável. Tu sabe como o catecismo funciona, né? Tem uns famosos de Westminster. São perguntas e respostas, perguntas e respostas. Usando esses catecismos já existentes, ou muitos deles escreviam os seus próprios particulares, e eles instruíam a congregação, não eles mesmos, mas para como a congregação devia usar isso em casa, com seus filhos, com suas famílias. E o catecismo é o quê? É um mapa teológico de doutrina, um mapa doutrinário que traça o terreno teológico de todas as escrituras, para que a tua leitura não seja algo desconectado. Tu lê um texto, mas não consegue conectar ele com as doutrinas e com toda a Bíblia. Você em casa leria com seus filhos e com a sua família, e vocês teriam uma visão como aquele texto se conecta com todas as doutrinas e com a vida prática. Dessa forma a Bíblia pode ser entendida como uma coisa unificada e coerente, que é o que eles queriam que as famílias tivessem. E diferente dessas leituras devocionais de manhã, só para me ter uma palavra assim que me faça me sentir bem para enfrentar o dia. Então, isso trazia sabedoria profunda para o seio da família. John Cotton, 1585, 1652, ele intitulou o seu catecismo, por exemplo, assim: Leite para bebês extraído dos seios do Velho e do Novo Testamento. Esse era o título do catecismo que ele deu à sua igreja para usar. Leite para bebês extraído dos seios do Velho e do Novo Testamento. É o que precisavam diariamente, como Pedro falou. Outros puritanos incluíram títulos dos seus catecismos como os pontos principais e fundamentais do Evangelho, a soma do Evangelho cristão, as várias pilares da verdade de Deus, ou primeiros princípios, ou ABC do Evangelho. Enfim, eles davam os nomes por meio de uma supervisão pastoral cuidadosa. Eles não faziam isso, eles responsabilizavam os pais a fazerem isso, com esse material, que toda a família ficasse imersa na palavra. Os puritanos ensinaram ao seu povo a apreciar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. Havia uma cultura em torno deles que é totalmente mundana ante Deus, como a nossa.
Os puritanos enfatizaram que nós devemos ler nossas Bíblias diariamente, deliberadamente, não assim deu tempo, né? Aconteceu, não, deliberadamente, lentamente, meditativamente, ler com oração, nós sabemos porquê, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, e com uma aplicação experiencial, saber aplicar aquilo às questões da vida. Da maior parte do que as pessoas mais reclamam é que elas não sabem aplicar a verdade de Deus a nada. E elas queriam ter alguém que aplicasse a verdade para elas a todas as coisas. E como não tem alguém ali, como um anjo da guarda no ombro, aplicando a verdade, então ela disse que ela não conhece. Mas em 6 anos, um homem totalmente devasso como John Bradford não só se tornou um grande pastor, com uma obra maravilhosa, como tinha escopo na veia para ser queimado numa fogueira. Então, a família se reunia em torno da Bíblia, e o tempo com a família era estruturado não em torno de várias coisas que você vê que havia. Eles viam todas as coisas à luz da palavra de Deus, mas isso era uma coisa fundamental, os filhos precisavam entender isso. E quem discipula os nossos filhos? Pedro, Paulo, ou César, ou Hollywood, ou a mídia? Porque os pais, porque nós começamos a dizer que nossos filhos vão para a universidade e aí lá eles começam a ter ideias muito estranhas. O que aconteceu nos primeiros 17 anos da vida deles? Em que ambiente eles foram saturados? Por que mesmo antes de ir, a mente deles já é totalmente discipulada por algo distante e remoto, quando eles viveram na mesma... O que aconteceu de nós falarmos o que ouvimos e aprendemos, não é? O que nos ensinaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. E os puritanos exortavam a ter nossas mentes moldadas e renovadas pela leitura regular da palavra de Deus, ler as escrituras em particular, e em família eles dizem, não substitui a leitura corporativa, a adoração corporativa, o culto. A igreja fornece o contexto, Thomas Boston diz, no qual o Espírito normalmente é mais poderosamente e trabalha em conjunto com a palavra. Em vez de fazer isso individualmente, como nós gostamos, de uma maneira terapêutica, Paulo diz, nós pregamos o Evangelho para que todos juntos, todos os santos alcancem a maturidade, juntos. Para que a gente se torne adulto, para que nós não sejamos meninos, levados por toda ventos de enganos, não é ensinando a cada um no seu cantinho, não, todos juntos, ok? Hoje muitos cristãos pensam que podem ser bem alimentados por estudos bíblicos particulares, sermãos esporádicos, que quando ele tem tempo ele dá uma olhada na internet, se encaixando na sua agenda muito mais importante da vida, enquanto negligenciam o culto corporativo e aquilo que Deus faz com o seu povo. E essa não era a visão puritana. Eles eram muito perseguidos. Você vai ver John Flavel se reunindo com a igreja de madrugada no meio da floresta, porque era proibido, porque ele podia ser preso, porque eles eram presos. Eles podiam dizer, olha, cada um olhe na sua casa, hein, porque... Mas John Flavel ia para o meio da floresta à noite, cada vez num lugar diferente da floresta, porque era o jeito da igreja estar junta. A pregação da palavra, ele diz, olha, a pregação da palavra tem uma primazia, por isso o culto corporativo. Paulo diz assim em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra para Timóteo, pregue tempo e fora de tempo. Ele está falando do culto corporativo. Paulo encarregou Timóteo nas pastorais. Os puritanos levaram esse chamado a sério. A insistência dos puritanos na primazia da pregação na igreja estava enraizada na convicção de que a palavra de Deus é inspiração divina, tem autoridade final, poder, e tudo que a igreja precisa é da pureza da palavra de Deus. Estando profundamente convencidos de que Deus constrói e edifica a igreja através da palavra de Deus e dela somente, através da pregação, os puritanos fizeram da pregação o centro da adoração no culto. Nisso eles seguiram a reforma ao colocar o púlpito no lugar do altar. Porque na igreja católica o que está no centro é um altar. Não é?
Porque de novo e de novo e de novo as coisas se repetem, o sacrifício se repete, não é? Mas no centro da igreja, da reforma, estava o púlpito, a pregação da palavra. E a pregação, ao invés dos sacramentos, estava no centro da adoração. Você vê que lá na missa, o que é repetido, o que está no centro é os sacramentos, não a pregação da verdade. O tempo ali. Richard Sibbes, um dos puritanos que escreveu, por exemplo, o Caniço Ferido, 1577, 1635, ele escreve assim: a pregação é a ordenança de Deus santificada pela geração da fé, para a abertura do entendimento, para atrair a vontade e as afeições do cristão a Cristo. Então, há mais de 5 décadas atrás, Martin Lloyd Jones, por exemplo, falou exatamente isso. Não é que a pregação sempre foi a ordem de Deus, porque ela é a verdade em chamas para nós. E lá, há décadas atrás, ele disse que nós estávamos vivendo uma época que nós questionávamos tudo, e principalmente o valor final da palavra de Deus. Como eu disse, as pessoas dizem: eu acredito no solo escritura, mas vê o que ela pensa quando ela tem um problema, uma angústia, um problema na alma, se ela realmente pensa como as escrituras pensam. Palestras motivacionais, dramatização, humor. Lloyd Jones diz isso há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Tomam o lugar da pregação da palavra. Tudo isso está tendo um efeito agora devastador na igreja. A resposta às coisas são parecidas com o do mundo. Por causa disso, a primazia da palavra está sendo substituída, enquanto que impostores não autorizados, ele diz, com todo tipo de discurso motivacional e entretenimento, usurpa o lugar e o direito de Cristo na igreja, o direito de Cristo ser pregado, somente Cristo e este crucificado. E esse rebaixamento de Cristo na igreja moderna, na pregação, se desvia da atenção que a reforma pôs na exposição bíblica, e os puritanos detestariam o que é feito com a pregação nos nossos dias. Então, Lloyd Jones disse dos puritanos que, para eles, a pregação era fundamental, e a coisa mais importante de todas, a ideia de não estar reunidos para ouvir a pregação da palavra de Deus, seria um absurdo na mente dos reformadores e dos puritanos. A adoração é a coisa final, mas você não pode adorar a não ser em espírito e em verdade. Portanto, sem a verdade proclamada, toda adoração não passa de paganismo. Liberar a palavra escrita por meio da palavra pregada serviu para ampliar o entendimento da verdade de Deus, fazendo ganhar vida, funcionar com eficácia pela graça do Espírito Santo, de maneiras que normalmente a leitura particular sozinha, que é fundamental, não faz. Então, Thomas Cartwright, que é outro puritano, morreu em 1613, ele diz assim: à medida que o fogo se espalha, ele dá mais calor. A palavra, por assim dizer, soprada pela pregação verdadeira, inflama mais nos ouvintes do que quando é lida sozinho. Falando a respeito disso, Lloyd Jones, citando isso, diz: a verdadeira função da pregação não é fornecer informações. Isso a pessoa tem lendo, né? É fazer o que Cartwright diz, é para dar mais calor, para dar vida a isso, para dar poder a ela, para trazê-la para casa, para os ouvintes, para trazê-la para o centro dos seus corações, para incendiar lá. Thomas Boston, que morreu em 1732, ele teria concordado se ele pudesse andar alguns séculos para frente, porque ele diz assim: é a misericórdia para cada membro da igreja de Deus que eles tenham a palavra de Deus como uma lâmpada sempre acesa. Mas a pregação dela é o modo do uso da lâmpada, pela qual ela dá maior luz. Ou seja, você tem uma lâmpada, mas você não sabe usar adequadamente. E a pregação vai fazer... Por que tem crente que fala assim: estou passando um problema que não sei o que fazer? Ele não tem a luz?
Ele não tem a palavra, mas certamente ele não está sabendo usar a lâmpada. Ele está dizendo que aquele lado da vida dele é escuro, que ele não consegue ver. Então, ele está dizendo isso. Não é? Em outro lugar, Thomas Boston escreveu: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não podemos desejá-la em uma hora má ou errada. Ou seja, você não tem uma hora errada de dizer assim, agora eu vou usar a espada, porque ela sempre é a hora certa. Não podemos desejá-la em uma hora má ou errada, se nos importarmos em lutar contra a corrente da cultura que nos cerca. Nós vamos saber que a espada vai estar sempre em utilização. E Thomas Boston continua: é verdade, a palavra lida é a espada do Espírito, assim como é pregada, mas a pregação é o meio especial para tirá-la da bainha e colocá-la na mão de pobres pecadores contra os seus inimigos. Assim o eunuco, depois de ler a palavra, respondeu a pergunta de Filipe: como posso entender a menos que alguém me guie? Ele desejava que Filipe viesse e se sentasse com ele a propósito. Porque é o seguinte: a palavra é uma espada, mas ninguém dá uma espada para alguém e diz, isso aqui é espada, e pronto, porque aquele cara não vai saber usar a espada adequadamente. Ele diz, a pregação da palavra na igreja, não é? Aquilo que Paulo estava dizendo a Timóteo, pregue a palavra no culto corporativo, é não só que cada cristão tenha uma espada na bainha, mas a pregação deixa a espada fora da bainha. Não há nada na vida que venha que ele não saiba usar a espada, porque não seria muito útil só ter uma espada. Se você chamasse as pessoas, numa época de guerra que usasse espada, juntasse todo mundo e falasse, dá uma espada para cada um e vamos para a guerra, as pessoas diziam assim, você sabe usar direito? Não. Então a pregação está dizendo, treine os cristãos a usarem a espada que eles têm. Então o poço é fundo, ele diz, e a necessidade, como para o eunuco com Filipe, de alguém que retire para o povo, para que eles bebam. E nós também vivemos numa época tão ruim quanto a deles, não é? Apesar deles serem mais concentradas, aflições. E a igreja em nossos dias precisam de quê? De reforma e avivamento. Agora que nós estamos chegando no mês da reforma, já no final, no dia da reforma, e o analfabetismo bíblico está se tornando a praga, querido, da nossa cultura pós-cristã. Todo mundo tem um problema e tem uma resposta humanista secular para ele, mas os crentes não sabem o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Nós não devemos desembainhar, deixar a espada na bainha. Por que eles não têm uma resposta e têm uma resposta? Porque eles têm outras armas para lutar. A Bíblia está lá na bainha e eles não sabem o que fazer com aquilo. Então, uma estimativa alta pela Escritura levará a dar uma alta prioridade à sua proclamação, e por isso eles davam tanta prioridade a isso, como nós vimos. Aqueles que amam a palavra do Senhor anseiam por divulgá-la no exterior. Essa é outra coisa fundamental, e nós devemos lembrar que, como os reformadores ensinaram, eles disseram, por meio das palavras do pregador, a voz viva do Evangelho é ouvida, viva vox evangelii, ela é ouvida, ela é entendida, as pessoas aprendem a usar a espada, não é para elas saírem correndo para chamar o pastor a cada luta para ele ir lá com a espada lutar, elas aprenderam a usar a espada. Os inimigos estão chegando, segunda, terça, quarta, é a nossa cultura, é o nosso mundo, mas eles têm uma espada não só na bainha, eles sabem usar. Eles ouviram a verdadeira pregação da palavra de Deus. Cada reforma e avivamento genuíno na história foram impulsionados pelo liberar da palavra de Deus poderosamente, quando uma geração sabia como usá-la. E onde a pregação fiel, bíblica e capacitada pelo Espírito prospera, é estimada entre as pessoas essa verdade. Então uma vitalidade espiritual floresce, porque a palavra de Deus nunca, quando é pregada verdadeiramente, é em vão. Como diz Isaías 55, Deus diz, minha palavra não volta para mim em vão, ela cumpre aquilo que eu designei. Então a palavra pregada, diz Thomas Watson, é um comentário sobre a palavra escrita. E as escrituras são os óleos e bálsamos soberanos. A escritura é o óleo, mas a pregação, diz ele, é o derramamento do óleo sobre nós. As escrituras são as especiarias preciosas, únicas, mas a pregação da palavra, diz Thomas Watson, é o usar essas especiarias causando uma fragrância deliciosa aos nossos sentidos, trazendo as afeições verdadeiras. E ele diz que uma pessoa piedosa ama a palavra quando ela é pregada, porque ela
através disso, Cristo nos fala dos céus. De tal maneira que Hebreus 12, 25 diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E entende, seu poder é profundo na palavra para nos salvar. Em 1 Coríntios 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a marca da autoridade divina na palavra pregada a torna um instrumento que conduz o homem à salvação. Salva o homem e continua fazendo, desenvolvendo essa salvação no homem. E a pregação sonora é como uma música sublime aos ouvidos de Deus. É a música que Deus gosta de ouvir. E ele diz assim: o que uma vez foi dito sobre a cidade de Tebas, que foi construída ao som da harpa de Ânfios, é muito mais verdadeiro para a conversão da alma. É construída pelo som da harpa do Evangelho. Esse ministério da palavra deve ser preferido antes do ministério dos anjos. Devemos valorizar a palavra em todas as formas que ela vem a nós, especialmente quando ela é fielmente pregada. O bem que recebemos da palavra pregada refresca nossas almas como o orvalho que caía junto com o maná, caiu o orvalho e refrigera no deserto seco, né? Refrigerava eles. A igreja precisa, nessa hora de desespero, de tão pouca diferença entre como a igreja lida com as dificuldades e o mundo, não apenas de pregadores fiéis. A igreja precisa de ouvintes fiéis. E eu acho que esse é uma das ênfases dos puritanos que nós temos perdido, não é? Porque as pessoas acham que elas precisam de pregadores fiéis, mas elas não são ouvintes fiéis. Elas acham que pregadores fiéis devem se preparar para pregar, mas elas não se preparam para ouvir. E Tiago 1,20 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as suas almas. Recebei com mansidão. Se preparem para ouvir a pregação do Evangelho. Se você não se preparar, não lhe fará bem. Você vê que o autor do Salmo 119, ele está falando isso: Senhor, abre o meu coração para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele fica orando para que ele possa entender, para que ele possa compreender. Você fez isso antes de vir a esse culto? Ou você acha que o pastor deve passar horas preparando um sermão e você só deve na hora ouvir alguma coisa? Você sente que não há capacidade espiritual em você para que o que você ouve seja visto com a tua alma e te transforme de um grau de glória para outro, de tal maneira que você sente que precisa se preparar para um culto tanto quanto um pastor? Então, Tiago diz: vocês precisam ouvir com mansidão a palavra, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Não é assim? Ouvir um sermão é se olhar no espelho. Você pode ficar emocionado, você pode sentir que a tua vida precisa de algumas coisas, mas Tiago, que algumas pessoas são assim quando a palavra é pregada, quando o sermão é pregado, elas se sentem assim, elas estão olhando no espelho, mas ele diz que elas vão embora e logo elas esquecem o rosto delas no espelho. Então aquelas afeições vão embora, porque elas esqueceram. Elas não se prepararam para ouvir a palavra, como deve se preparar quem vai pregar a palavra. E os puritanos eram zelosos não apenas para aprender a palavra, mas para vivê-la, como Tiago está dizendo. E algumas pessoas pensam que essa atenção zelosa à Bíblia que eles davam era um pouco extrema. É por isso que eles são tão diferentes da nossa geração. Uma crítica comum que foi lançada contra os puritanos era uma acusação de legalismo, não é? Mas o desejo dos puritanos em honrar, de honrar como
Escrituras, em toda a sua vida, a palavra de Deus não era motivada por nada de querer ganhar de Deus alguma coisa, ou de se sentir mais em alguma coisa, não é? Ou de ter alguma justiça por causa disso. Eles abominavam tal pensamento e denunciaram com as suas próprias vidas todas as ideias de que o homem coopera de alguma maneira com a sua salvação. Em suas polêmicas contra todas as vertentes do pelagianismo, do semipelagianismo, que é o que enche a maior parte das igrejas dos nossos dias, a motivação deles não era o medo da condenação, não era por isso que eles amavam a palavra assim, mas era a gratidão e o deleite no que Deus é para nós em Cristo e no único lugar onde você pode conhecer mais disso. Então, eles basearam sua aplicação experimental dos imperativos, daquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, das Escrituras, não na lei, mas nos indicadores do Evangelho. Um bom exemplo disso é Romanos 12, Paulo dá toda a doutrina. Depois ele nos dá um susto para aquelas coisas ficarem em nós. Não, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, quando ele vai falar sobre a santificação, depois de terminar a doutrina toda, até o capítulo 11 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não é maravilhoso o Evangelho? Você sabe o que ele falou por último. Ele expandiu o Evangelho de tal maneira que ele terminou com: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Você vê o oposto de toda a ideia de legalismo. Quem primeiro deu a ele para que depois possa receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Evangelho. Mas aí ele diz assim, quando ele vai começar a falar sobre santificação, ele não leva aquelas pessoas para ali, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por essas misericórdias, por tudo que o Evangelho é, por essa salvação gratuita, por essa misericórdia infinita de Deus, rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto razoável, racional. Ele quer dizer o seguinte: essa é a única resposta razoável a tão grande salvação, é a santificação, não para ganhar algo, mas porque nós ganhamos tudo em Cristo. Jonathan Edwards, não é? Morreu em 1758, já está no final da era dos puritanos, quase que fora dela, né? Ele exemplifica o entendimento puritano desse texto, quando ele diz que a exortação é dirigida àqueles que são sujeitos às misericórdias redentoras de Deus, aqueles em que a misericórdia já alcançou, já salvou, já fez tudo, e que estão seguros eternamente. Paulo não está apelando para a santificação para eles ganharem algo, para eles alcançarem algo, para eles barganharem algo. Quem primeiro deu a ele é baseado tão somente no Evangelho, como Jonathan Edwards aponta nesses sermões sobre Romanos 12, o indicativo era uma realidade neles pela graça. Paulo fundamenta a exortação nisso. O apóstolo inspirado de Jonathan Edwards diz: implora aos crentes por uma vida santificada pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, pela beleza de Deus, pela sua glória em Jesus Cristo. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo por causa disso. Isso não é legalismo, você vê? É isso que é piedade bíblica. Tudo que eu sou levado a fazer não é para ganhar algo, eu não participo, todos os méritos da minha salvação fluem de Cristo, mas há uma resposta do meu coração a esse amor constrangedor. Essa é a base da santificação, não o Sinai com seus trovões e medo do juízo de Deus. A Escritura clama por uma consagração total, que molda a nossa vida, mas ela clama por essa consagração por causa de tudo que nós recebemos gratuitamente. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em um sermão experimental, né, sobre Romanos 12:1, Jonathan pergunta: o que é oferecer ou nos entregar a Deus, como Paulo está dizendo, como um vivo sacrifício? Ouça o que ele diz: é uma aceitação voluntária. Eu vou parafrasear, né? É uma aceitação voluntária de todos os mandamentos de Deus, ou seja, de cada preceito da palavra de Deus.
É uma devoção a Deus como servos, e recebê-lo como soberano, é receber Deus como seu rei em nossas almas e corpos, sobre todos os nossos poderes e todas as nossas ações. É dar nosso entendimento a Ele para ser iluminado e dizer: nosso entendimento, Deus, é escuridão se tu não iluminares pela sua palavra e pelo seu Espírito. É para ser exercitado em pensar sobre Ele, especialmente na sua palavra. É dar para Ele nossa vontade como um ato de culto, para sermos guiados e exercitados na escolha dEle, acima de todas as coisas. A santificação é a gente o tempo todo dizendo: eu prefiro a Ti do que isso, eu prefiro a Ti do que aquilo, eu prefiro esse tempo aqui do que aquilo outro. Não é nada que não seja impulsionado pelo Evangelho, você vê? E ele continua: é dar nosso afeto a Ele para ser governado, para que nosso afeto seja exercitado em amá-lo, e amar o que Ele ama, e odiar o que Ele odeia, conforme especificado somente na palavra, e não em coisas que nós inventamos. Trata-se, ele continua, de dar a Ele todos os nossos poderes executivos, para que Ele seja totalmente empregado no serviço dEle, porque Ele nos constrange, conforme sua vontade é revelada em sua palavra. Então, em sua compreensão reformada da vida cristã, tal consagração era dirigida pela palavra de Deus, tão somente por causa do Evangelho, nunca a lei. Então, Deus reina em graça em nós, e Ele estende esse reino a nós tão somente por meio das Escrituras. À medida que a palavra de Deus modela com autoridade os nossos afetos, nossos desejos e os aspectos da nossa vida, captura tudo que é precioso para nós. Então, Jonathan Edwards ensina que nós devemos moldar nossas almas e nossos corpos, nossos poderes e nossas ações, nosso entendimento e nossa vontade, nossos afetos e tudo que somos, como portadores da imagem de Deus recebidas soberanamente em Jesus Cristo. A palavra de Deus, ele diz, deve ser aplicada sobre como nós pensamos, como nós sentimos. Quando você sentir algo, aplique a palavra de Deus a isso, e você vai saber se aquele é um sentimento que deve ser tirado, alimentado. Quando você pensar em algo, aplique a palavra de Deus. Quando você agir, então ele diz, a palavra de Deus deve ser aplicada sobre como pensamos, como sentimos, como agimos, como planejamos nossas vidas, como vivemos e como amamos. Isso não é extremismo, você vê, é o nosso culto racional, é o nosso serviço razoável, é uma resposta que nós ainda ficamos pensando: o que é isso perto das misericórdias sem fim derramadas sobre mim? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus sobre vocês, por tudo que vocês receberam em Cristo, são em Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a razão. Então, na palavra de John Flavel, que é outro grande puritano, morreu em 1691, ele diz: se Jesus Cristo se separou, a Bíblia diz que Jesus se santificou, ele diz assim: eu santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados. Você vê que é óbvio que ele está usando a palavra santificação, não ele se tornar mais puro, porque ele é totalmente santo e puro. Ele está dizendo o seguinte: eu me separei totalmente para que eles fossem santificados. John Flavel diz: se Jesus Cristo se separou totalmente para os eleitos, quão razoável é que os eleitos se consagrem e se separem totalmente para Cristo. Se Ele, o Deus eterno, se separou, se santificou, né, no sentido de separação, quão razoável é? Não há nenhum apelo que leve as pessoas para a lei. Tal consagração é motivada pela palavra. Afinal, o Senhor orou assim, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, porque os puritanos tinham uma visão elevada da Bíblia, eles tinham uma visão elevada de Deus. Nossa visão de Deus é baixa, queridos. Nossa visão dos homens é elevada. Por quê? Porque nós não temos uma visão elevada da Bíblia. E nós abraçamos toda essa coisa que tem que elevar os homens, elevar a autoestima dos homens, falar sobre a importância dos homens. E nós só podemos fazer isso diminuindo Deus. Porque os homens vivem para o desprazer de Deus.
vivem para trocar a glória de Deus por coisas criadas. E, na verdade, foi a sua visão elevada de Deus que levou eles a ter uma grande estima pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é por isso. Nós não amamos um livro, nós amamos Deus. Nós não amamos um livro, nós amamos a mente de Deus. Ela é autotestada, ela é auto-autenticada, ela é inspirada e pessoal. Quando eu ouço o que um humanista secular diz, aquilo não é inspirado, não é autenticado, não faz bem, final, nem para a alma daquela pessoa mesma. Então por que eu ouvirei com essa reverência? Eles não a receberam como palavra de homens que podiam ver o que podia juntar da Bíblia com o que um homem disse, mas como a verdade, palavra de Deus que efetivamente opera naqueles que realmente creem, como nós vimos. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Paulo está orando pelos Tessalonicenses. Irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação de espírito, pela fé na verdade. Você vê, desde o princípio, ele nos predestinou para fazer todas essas coisas pela fé na palavra de Deus, através dela. Então John Flavel comenta sobre a autoridade divina, o poder de comando e a eficácia transformadora da Escritura. Ele diz: pelo poder de qualquer criatura, a palavra de um mero homem convencer a consciência, aterrorizar o coração, descobrir os próprios pensamentos secretos da alma, a ponto de colocar um homem em tais tremores. Alguma voz de homem pode fazer isso? Não, mas a palavra de Deus pode fazer isso com um Saulo de Tarso, pode fazer isso com todos os homens que ela fez. Não, ele diz, o maior do que o homem deve estar aqui, para que todos os afetos de um homem sejam mudados, toda a orientação da sua vida, para que ele possa estar disposto, como John Flavel, ser queimado numa fogueira. Ninguém senão Deus pode abrir os olhos dos cegos, ele diz. Ninguém senão Deus pode abrir a sepultura dos mortos, vivificar e avivar a consciência que foi cauterizada. E John Flavel continua: assim prender a alma de um pecador ao julgamento que virá. Então mude e altere o moldar e o temperar do espírito do homem. Mas como você vai fazer isso? Como você pode moldar o espírito, o caráter e a natureza de um homem? Ou elevar, refrescar e confortar poderosamente uma alma moribunda, em declínio? Que voz de qualquer ser humano pode realmente refrigerar a alma, dar ao moribundo, ao homem indo para a morte, paz? Se não houvesse mas nada, apenas isso seria suficiente para mostrar o valor inestimável das Escrituras para nós, pois é o que ela faz. E Flavel chama a atenção para um tema comum entre os puritanos. Em seu respeito pela Bíblia, os puritanos enfatizavam Isaías 66:2, que diz: para este homem eu olharei. Quem está falando é Deus. Sim, só para este, para aquele que é pobre de espírito, contrito, e que treme da minha palavra. Os puritanos diziam, isso é o que descreve, é o que deve descrever a gente, homens que tremem da palavra de Deus. E eles entenderam que tremor como um temor filial a Deus, sentindo a santidade infinita, como nós vimos John Bradford dizer, quando a gente vê que a ira de Deus e o ódio de Deus ao pecado é tão grande, que só um ser infinitamente maior que o universo podia expiar um único pecado. Uma consciência atenta, a consciência puritana foi cativa da palavra de Deus, e a preocupação que era realmente suprema na mente e coração deles, dessas pessoas chamadas puritanos, era uma preocupação com Deus, uma preocupação em conhecê-lo verdadeiramente, servi-lo corretamente, glorificá-lo corretamente e desfrutá-lo corretamente. E ao servir a Deus, os puritanos enfatizaram muito a necessidade de assegurar uma mente limpa e manter uma mente limpa, uma consciência que, tendo sido purificada pelo sangue de Cristo, é tão somente agora informada pela palavra de Deus. E eles, puritano famoso, explica como a alma da espiritualidade deles pertencia à vida interior da consciência, que significava o conhecimento de um homem de si mesmo, como estando continuamente na presença de Deus.
corandel é uma frase que Lutero gostava de usar e que tornou comum na Reforma, né? Diante de Deus, diante da face de Deus, a percepção de que você vive assim. Então, sujeito à palavra de Deus, o homem está exposto ao julgamento da lei de Deus e anda, se ele é crente, justificado e aceito por causa tão somente da graça divina, ele tem um temor e ele treme da palavra de Deus assim, como o seu Pai infinito e nós tão pequenos. E viver pela glória de Deus significa servi-lo com uma consciência justificada, purificada, e servi-lo com uma consciência limpa, que significa o quê? Trazer a consciência iluminada, tudo que Cristo fez continuamente. E a vida cristã, então, deve ser guiada pela Bíblia. E para eles, queridos, nosso tempo está acabando, né? Não poderia haver compreensão espiritual real, nem qualquer piedade verdadeira, nem adoração verdadeira, exceto quando os homens expusessem e escravizassem suas consciências à palavra de Deus. Em tudo, em todas as coisas. A verdadeira piedade, de acordo com os puritanos, é a palavra viva de Deus exercendo uma influência eficaz em nós, sobre a totalidade da nossa existência humana, desde a vida interior do coração até a vida exterior da prática. Então a devoção puritana buscava envolver a pessoa inteira com toda a Escritura. Eles queriam que cada aspecto da vida e da pessoa inteira estivesse envolvida, imersa na Escritura, trazendo todas as nossas faculdades em conformidade com o conselho de Deus. Todas as nossas faculdades. Eles não tinham esse papo de que eu não tenho paz porque minha biologia está atrapalhando. Eles sabiam que se todas as faculdades fossem levadas cativas à palavra de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda as nossas almas. Isso significa trazer o solo escritura, uma aplicação holística, ou seja, completa, não é? Que não deixe nada de fora e que nenhum assunto você pense sem essa submissão. Ser zelosamente consumido por uma cosmovisão teocêntrica e que busca trazer toda a criação que é de Deus, a autoridade de Deus nas Escrituras. Então os puritanos, eles moldam nossas mentes de acordo com a Bíblia. É por isso que nunca houve uma geração igual. Eles amavam a Bíblia, eles viviam a Bíblia, eles cantavam a Bíblia, eles pregavam a Bíblia, eles liam a Bíblia, eles memorizavam a Bíblia. Eles podiam passar anos na cadeia, não? Eles tinham que ter a Bíblia em suas mentes. Eles pensavam na Bíblia todos os dias, como nós vimos. Eles eram teólogos em formato bíblico e não especulações a respeito de Deus. E eles foram os pregadores com formato bíblico. E sua pregação é saturada da Bíblia. Eles apenas pensavam assim. É isso que eles eram. Eles pensavam biblicamente. E essa é a nossa maior necessidade hoje. A nossa geração não é muito diferente do mundo lá fora. Como eu disse, há aprovações individuais em nossas vidas e famílias, aprovações conjuntas como o mundo passou agora. Nossas respostas só apontam para o lugar. Não somos saturados da verdade de Deus. Nossa visão do Evangelho não é holística. Não é? Nossa cosmovisão é muito mais mundana do que nós gostaríamos de admitir. Se você lê os puritanos regularmente, o foco deles nas Escrituras se torna contagioso. E embora os seus comentários sobre as Escrituras possam não ser a última palavra de exegese, você tem que mergulhar e conhecer e se aprofundar. Eles mostram como render fidelidade de todo o coração à mensagem da palavra de Deus, em todas as situações. Os próprios puritanos não querem que nós tenhamos eles em autoestima. Eles não falam sobre isso, eles não se importam. Eles foram tratados como o lixo do mundo, como Paulo. Mas uma coisa eles fazem o tempo todo, eles nos apontam para Cristo, que vem a nós por meio da graça,
cuja principal ferramenta é a palavra de Deus para nós. Então, por meio do ensino fiel dos puritanos, eles trazem a Bíblia para nós de forma prática, e seu objetivo sincero, não é? Era que eles pudessem nos levar à Bíblia de uma maneira devotada, completa e holística. Enquanto isso não fosse conseguido, a obra da pregação não tinha alcançado o seu propósito na igreja. Então, que melhor maneira de estudar as Escrituras do que ter esses pastores teólogos experientes sobre os nossos ombros enquanto nós lemos. Foi o que eu tive durante toda a minha vida adulta. Esses homens saturados assim da Bíblia, me ajudando a ver mais longe do que eu veria, e por seus escritos nos sugerindo o melhor dos insights enquanto nós meditamos sobre o significado das palavras incomparáveis e maravilhosas de Deus. Se nós o convidarmos para sermos nossos companheiros enquanto estudamos o livro de Deus, nós podemos verdadeiramente vir a experimentar em maior medida aquilo que a Bíblia diz. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será um sábio. Se eu tivesse que andar com alguém, eu queria andar com os puritanos. Essa é a nossa oração enquanto pregamos hoje. Não que você seja conduzido meramente aos puritanos, mas que por meio do testemunho deles, você possa realmente ser conduzido para dentro das Escrituras. Seja alguém que não tem uma espada, que toda vez que acontecer uma coisa, precise que alguém vai te socorrer em como usá-la. Saber usá-la em todas as coisas, usá-la completamente, usá-la a todo tempo, ter uma compreensão realmente holística de todas as coisas e uma comunhão profunda com Deus triuno da graça e glória, não é? Então, é nisso que o salmista queria mergulhar, e ele ora: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E essa seria a oração contínua dos puritanos. Nós queremos que o povo de Deus seja transformado à imagem de Cristo, então eles têm que contemplar a glória de Cristo. Não há outra maneira, não é? Você vê isso e se torna como Ele. A Bíblia diz que quanto mais você vê Cristo e sua glória, mais você se parece com Ele, de um grau de glória para outro. E se não queremos que nós mesmos ou o nosso povo vive uma vida escravizada pelo pecado, não com a presença do pecado, mas escravizada, a única maneira é você entesourar a verdade assim em sua vida. Esse mesmo salmista diz: guardei, entesourei, valorizo, me maravilho, acalento a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Essas terapias para se livrar do pecado, e eu estou em tratamento, isso não vai funcionar nunca. Só uma maneira de você não viver uma vida escravizada pelo pecado: escondi a tua palavra, entesourei, guardei como o maior tesouro no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não pensem que vocês realizaram muito lendo livros sobre a Bíblia, se vocês não estão armazenando a própria Bíblia nos corações, para que possam evocá-la, tirá-la da bainha amanhã. Ninguém precisa de um guru à sua volta. Isso já é a marca do nosso fracasso. O que adiantaria alguém com uma arma na mão, com um revólver na mão, se cada vez que aparecesse um perigo, ele tivesse que telefonar para alguém e vir atirar para ele, porque ele não sabe? Essa geração terapêutica, que tudo ela precisa de alguém que vá lá socorrê-la para dizer como ela viver, mostra a nossa falência, não é? Ela tem uma arma, mas ela não sabe usar. E você não pode ver as coisas maravilhosas da palavra de Deus se Deus não fizer você ver. Não é? É assustador, não é? A Bíblia diz em Efésios 4:8: nós nascemos obscurecidos em nosso entendimento, alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, não é? Por causa da dureza do seu coração. A ignorância é devido à dureza e não saber. Você pode ter ouvido tudo isso hoje. Se houver uma dureza em teu coração, a ignorância vai continuar. Só quando Deus tira a dureza do coração, abre nossos corações para ver as maravilhas, é que
a mudança acontece. Você tem que conseguir um novo coração, é o que nós recebemos. Essa é a obra de Deus. Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E não adianta haver maravilhas se não houver olhos para ver. Eu quero terminar com Deuteronômio 29, 2 e 3, quando Moisés diz: Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: viste tudo o que o Senhor fez diante de vós na terra. Vocês viram os sinais e vocês viram as grandes maravilhas. Eles viram, não há a menor dúvida. Mas, apesar de terem visto as maravilhas, alguma coisa estranha aconteceu, porque diz assim: mas até hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Deuteronômio 29, 4. Então você fica pensando, como é que é isso? O texto anterior diz que eles viram as maravilhas, mas Deus não deu olhos para ver. Vocês não viram como maravilhas. Vocês foram como os fariseus olhando para Jesus. Vocês viram braços, cabelos, queixos, olhos, boca. Vocês viram um carpinteiro. Vocês viram um homem com necessidades de dormir. Vocês viram o comum. Vocês estavam olhando para a coisa para o ser que criou o universo inteiro. Mas vocês não viram nada a não ser o que os olhos naturais podem ver: cabelo, rosto. Mas homens como Pedro, eles viram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a razão da vida. Para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Tu és a vida. Para você olhar para um homem comum e ver essas maravilhas, Deus tem que abrir os olhos do seu coração, não os olhos da sua mente. E é sobre isso que os puritanos, mais do que ninguém, como uma geração, foram totalmente saturados. É por isso que eles enfrentaram a dor, a morte, o assassinato, a perda e todas as coisas de uma maneira que Cristo foi extremamente glorificado. E nós não somos chamados para sermos menos do que eles. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.